Me chamo Jordana, sou aluna do polo de CACEQI, no 4º semestre de Pedagogia, e esse é um trabalho da disciplina de Iniciação à Docência 3. A escolha do meu artigo foi o trabalho de projeto no cotidiano da pré-escola. O que está se falando? Ela é da autora Mônica Pinasa e Sandra Siqueira. A origem do desejo por trabalhar por projetos surgiu da professora Sandra. A professora Sandra achava que a sua prática era extremamente passiva. Então, ela acabou cedendo à sua curiosidade e acabou experimentando por dois ou 3 dias a prática de projetos. A sua formação não lhe deu subsídios para isso, porém uma formação que foi proporcionada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo a fez ter curiosidade e desejo em conhecer essa prática. Então, o método de projeto foi iniciado em 1918 com Kilpatrick, ele definiu um projeto como um ato verdadeiramente intencional e chamou de a unidade típica da vida meritória numa sociedade democrática. Ou seja, ele achava que este método proporcionava não passividade, porque todos os que estavam envolvidos no processo educacional, se proporcionados de maneira intencional, fariam uma educação, então, e uma sociedade mais democrática. Baseando-se, então, numa pedagogia participativa, John Dewey proporcionou, então, experiências e atos reflexivos nessa pedagogia de projetos, ou seja, nesse método de projetos, baseando, então, em ocupações construtivistas. Então, daria oportunidade à criança de ser responsável pelo seu trabalho intelectual, pela uma investigação para se conseguir um desenvolvimento intelectual e resolução de problemas, delineando então uma investigação. Essa prática de projetos delinearia então, se organizaria para a não passividade e a construção de uma investigação significativa na aprendizagem. O método de projetos proporciona uma educação democrática, uma educação progressiva, então, fugindo do método tradicional, atos intencionais que vão originar, então, uma aprendizagem. O conjunto se delineia como uma parte integrante do todo, ou seja, um conjunto de alunos, um grupo de alunos, fazem, então, o projeto de forma participativa para integrar o todo, para desenvolvimento do todo. Proporciona, então, alta reflexão, autoexperimentação, o desenvolvimento de múltiplas linguagens e o contato com diferentes domínios do conhecimento. No caso da professora Sandra, o projeto foi baseado em os planetas, e a partir daí eles puderam ter, então, diferentes linguagens, múltiplas linguagens incluídas, como a ciência, a matemática, a linguagem, entre outras. A descoberta de um problema típico surge um projeto, ou seja, quando ocorre? Ocorre quando o grupo tem um problema típico, ou seja, a resolução de algum problema, alguma dúvida que surgiu, alguma questão que ficou em aberto e os alunos se questionam. E aí, nesse problema típico, se aciona um processo investigativo, então com a participação de todos na busca por respostas para uma aprendizagem, então, duradoura e inteligível. Então, usando as experiências primárias e sugestões iniciais como ponto de partida, ou seja, as experiências primárias são os conhecimentos prévios que já são trazidos pelos alunos. Então, juntamente com a expressão oral e a comunicação.
Então, por exemplo, no caso da professora Sandra, foi usada uma rodinha de conversa. Então, a partir deste ponto de partida, se começou, através da oralidade, da comunicação, das experiências que os alunos já traziam, no caso, eles já traziam da televisão, do meio de comunicação. E aí, sim, o docente, o papel do professor é uma perspectiva totalmente mediadora. Então, ele vai desenvolver os conceitos e conteúdos de acordo com esses conhecimentos prévios e de acordo com essas dúvidas, que foram trazidas pelos alunos. Dando rumo, então, o professor dá rumo ao projeto, com a sua justificativa, com seus objetivos, com a sua metodologia e também com a sua avaliação. O método de projetos promove, então, experiências ampliadas e resultados interessantes, superando as atividades triviais e rotineiras, ou seja, agregando ao trabalho daquilo que é rotina, trazendo um método um pouquinho diferenciado daquilo que se costuma ver nas escolas. O desenvolvimento do método de projetos, proporciona, então, identificação de fontes, pesquisa em materiais, pesquisa em diversos ambientes, pesquisa em meios diversificados de comunicação, TV, rádio, internet, entre outros, atividades planejadas e aliadas à rotina da escola do aluno. Mas tudo isso é aliado à faixa etária. Então, não adianta eu levar o aluno pesquisar na internet se ele não tem internet em casa. Ou não adianta eu levá-lo numa exposição que o aluno não vai entender, pois isso se destina a uma faixa etária maior. Então, a professora Sandra desenvolveu então um trabalho com pais, no planetário, na biblioteca, enfim, em diversos meios, mas sempre aliados à faixa etária dos seus alunos. O percurso do projeto, então, se baseia em etapas de investigação, que seriam o planejamento, o desenvolvimento de pesquisa, o registro mais a retomada do que foi vivenciado e desenvolvido e a divulgação da pesquisa. Então, houve o conhecimento prévio, as dúvidas e o planejamento da professora junto com o seu desenvolvimento. Então, eles foram a vários lugares, fizeram pesquisas, responderam dúvidas que haviam sido pertinentes no grupo, e assim houve o registro através de desenhos, através de pinturas, através de passeios, de atividades relacionadas então aos planetas e a divulgação da pesquisa. Aqui, quando a educação se baseia na experiência e se considera a experiência educativa como um processo social, o professor pede a posição de amo ou ditador e adota de guia nas atividades do grupo. Ou seja, o papel do professor na metodologia de projetos é justamente a de mediar, de guiar as atividades do grupo e não ter um papel de ditador. A continuidade experiencial, ou seja, a continuidade deste projeto se deu uma ampliação e aprofundamento da pesquisa que foi realizado, proporcionando novos problemas, novas hipóteses, novas formulações, deixando então nítido observação nos avanços que foram realizados com a turma. Ou seja, a turma teve dúvidas iniciais, que foram solucionadas, foram respondidas dando abertura a novos problemas, novas hipóteses, notando-se então o avanço das perguntas que foram iniciadas e das que estão sendo questionadas agora. A avaliação no âmbito dos projetos. Como que funciona? A metodologia de projetos, em que a participação de todos os atores no processo educativo está assegurada, a documentação pedagógica compõe a forma de avaliação mais condizente. Ou seja, todos estão participando desse processo educativo. Portanto, a documentação pedagógica que compõe isso, tudo que foi realizado é a forma de avaliação mais condizente, ou seja, a aprendizagem de todos os envolvidos através da participação é o método de avaliação. As observações finais. Então, quanto à docente, o que ela relata? Que ela aprendeu novas concepções, novas experiências que podem ser proporcionadas a partir da pré-escola, fugindo daquela monotonia, da preparação, então, para os anos iniciais.
Então, foi notada, então, presente a autonomia, né, e resultados obtidos de maneira esperada. Então, o que foi proporcionado deu a ela subsídios que ela não esperava que fosse responder. E quanto aos pais, um alto nível de aceitação. Como considerações finais, aqui tem uma citação muito interessante sobre o trabalho de projetos, que é uma prática investigativa pautada na participação de todos os atores envolvidos no ato educativo. Então, os principais atores, né, que são as crianças, os professores e os familiares. E só se sustenta efetivamente no bojo de pedagogias progressivas e participativas, e, por conseguinte, de currículos abertos à reconstrução individual e coletiva permanente, em coerência plena com os preceitos educacionais democráticos tão proclamados pelos profissionais da educação na atualidade, e ainda tão difíceis de serem integralmente concretizados. Ou seja, partindo então de todos os envolvidos, em especial crianças, professores e familiares, através de uma pedagogia progressiva e participativa, né, e também de currículos que sejam abertos a isso, então a importância de se trabalhar com projetos. Tá? Então, o principal, né, que é essa participação e que falta muito nas escolas, não só na educação infantil, mas que falta também nos anos iniciais, no ensino médio, né, que se nota assim uma atitude muito passiva dos alunos, muito passiva do professor também, né, de impor, e não proporcionar esse método investigativo. Vocês querem aprender? O que vocês querem aprender? Vamos partir daí, aliando então os conhecimentos, a rotina escolar e a dúvida deles, né? Então, eu acho que todos esses atores, todas essas pessoas que são envolvidas são muito importantes. Então, fugir da educação tradicional, né, de forma participativa, modificaria muito a educação.